quercetina é tão potente, se não mais potente, que a cloroquina. Então, a cloroquina realmente funciona, né? Esses casos de que, esses relatos da mídia de que não funciona, é tudo coisa política. É tudo narrativa política para acabar com os políticos que estão no poder agora a favor da cloroquina. Então, nada mais, nada menos que isso. Os estudos que negaram o efeito da cloroquina são estudos falsos, basicamente. Testaram indivíduos do seu estado, a pessoa já estava na UTI, já estava em casos graves da doença, né? Então, foi comprovado que ela funciona, a droga funciona, tanto profilaticamente quanto nos estágios iniciais da doença, não quando a pessoa está na UTI entubada. Quando está entubada já era, não adianta. Já tem outros remédios que funcionam melhor em casos mais graves de Covid, como Remdesivir e também os esteroides. Mas, realmente, você nunca vai chegar nesse ponto, você não precisa chegar nesse ponto. Então, quercetina é um suplemento incrível, que é melhor que a cloroquina até, ou tão potente quanto, no mínimo. Vitamina C em altas doses, como eu falei, peróxido de hidrogênio, você usa máscara, pode achar um tutorial aí no YouTube, se já tiver no Brasil, porque o Brasil também é extremamente atrasado, mas se você já tiver, vê um tutorial, pode ver o tutorial do Dr. Mercola, em inglês, explicando como utilizar o peróxido de hidrogênio quando você tiver alguma suspeita de alguma gripe ou qualquer coisa, tá? Mas realmente evitar os alimentos processados, açúcar, refinados, farináceos, fast food. Você não escuta, gente, você não escuta nenhum político falar sobre proibir fast food, sobre proibir açúcar, sobre proibir cigarro, sobre proibir bebida. Proibir bebida agora já estão pensando, né? Mas não é por aí, porque tudo isso aqui é inconstitucional. Tudo isso vai contra o seu direito divino como indivíduo, contra a Constituição. Né? Do mesmo jeito que proibir alguém de trabalhar, proibir alguém de casar e de se reunir é totalmente inconstitucional. E o que eles estão fazendo agora é rasgando, como eu falei no começo, estão retalhando a Constituição, enfim, a fim de implementar essa nova ordem global dos globalistas, tecnocratas, pessoas que realmente não estão nem aí, que não entendem, que não têm conhecimento, são tecnocratas, burocratas, pessoas que não entendem absolutamente nada de saúde e usam o nome ciência em vão, né? São as pessoas que estão na televisão. É tudo a mesma laia. Então, proibir alguém de fumar, por pior que seja, é inconstitucional. Se a pessoa fuma, o problema é dela e não seu. Comer porcaria, beber, se a pessoa bebe, o problema é dela. É claro, se ela está buscando ajuda, você vai ajudar ela. Mas o seu direito, como familiar, você ajuda a pessoa a parar de beber, mas você não pode proibir de vender bebida, porque daí você vai estar causando danos naqueles que sabem beber responsavelmente. Então, da mesma forma, você não pode proibir açúcar, porque ainda tem pessoas que sabem consumir doce, por exemplo, em ocasiões especiais. No caso, não faria mal. Agora, você não pode lesar toda uma população por conta daqueles que são irresponsáveis. Então, por pior que seja, todo mundo tem o direito constitucional e ponto final. Então, a obesidade aumenta dramaticamente o falecimento por todas as causas. Junto com sobrepeso, a obesidade fica muito pior, né? Como um todo, a sociedade está gorda e sobrepesada. 2/3 da população com gordo e sobrepeso. Só que mudou agora com a crise da mídia agora, tudo ficou pior. A obesidade e sobrepeso está explodindo no Brasil e nos Estados Unidos. Tá bizarro a situação. 42%, pela primeira vez, 42% da população americana está obesa. Pela primeira vez eles passaram de 40%. Mais de 4% foi aumentado nesses últimos anos. Daí eu vou entrar nos detalhes para você ver as estatísticas que eu estou falando. Mas, resumidamente, eu tenho o primeiro estudo aqui, ó, dá uma olhada. Primeiro estudo, mais de um grupo de dados revelou que os americanos ganharam peso durante a crise. Os millennials, né, que é a geração Y, os mais jovens, podem ter ganhado mais ainda. Em um estudo, os especialistas estão preocupados com o fato de que um trabalho remoto contínuo, né, trabalhar em casa, que não faz sentido nenhum, pode ser realmente o problema principal das pessoas estarem ganhando peso. Ficarem trancados em casa, seja trabalhando, seja fazendo o que for, confinamento é um desastre para a saúde humana. Então, os pesquisadores concluíram que manter um peso normal e tornar-se metabolicamente flexível, que eu sempre falo, tornar-se metabolicamente flexível e saudável, reduz dramaticamente o risco de doenças graves do vírus atual e óbitos, obviamente, é claro. Então, eu não preciso nem falar, gente. E foi há cerca de um ano, mais ou menos, 2020, que a piada sobre o ganho de peso da quarentena começou.
Você já deve ter escutado, tem gente que emagreceu, tem gente que engordou, mas em geral os estudos mostram que as pessoas ganharam peso ao longo do ano todo, não foi só durante a quarentena, não. Então, por exemplo, esse estudo mostrou que em 2020, a piada, né, dos 15 pounds da quarentena começou a circular. Então, esses 15 pounds é o equivalente mais ou menos a 8 quilos. Então, as pessoas ganharam 8 quilos na quarentena. Esse era o boato, né? Então, mas o boato foi constatado ou não nos estudos. Eles tentaram descobrir se era verdade ou não. Então, um ano depois, né, um outro estudo mostrou que essa estimativa pode ser um pouco inferior à realidade, no entanto, estava bem próxima. Então, as pessoas realmente ganharam em torno de 4, 5 quilos nos primeiros meses da quarentena e no total do ano ganharam muito mais. Daí que tá, eu vou entrar no próximo estudo que mostra detalhadamente quanto que as pessoas ganharam de peso ao longo do ano. Então vamos ao comercial, pessoal, e logo em seguida eu vou ler esse grande estudo sobre ganho de peso. Oi, aqui é o Caio Fleury de novo e eu tenho uma mensagem pra você. Você tá cansado de tentar emagrecer e continuar fracassando? Não fique. Como Albert Einstein dizia, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E a consultoria de emagrecimento existe pra isso, pra te dar resultados diferentes. Você já fez a consultoria de emagrecimento? Tá esperando o quê? É só você clicar no link deste vídeo e mandar uma mensagem pra gente. É só você clicar no link desse vídeo e mandar uma mensagem pra gente. Veja como é fácil. É só clicar neste episódio e mandar uma mensagem pra gente. E depois de clicar no celular, você será direcionado para mandar uma mensagem automática no meu WhatsApp. Depois disso, é só enviar e te explicaremos como funciona a consultoria de emagrecimento. Nunca foi tão fácil emagrecer. É só clicar nesse link no episódio e mandar uma mensagem pra gente. Então emagreça diferente. Faça a consultoria de emagrecimento. Então, antes de ler o estudo, pessoal, eu só vou reiterar o fato de que, atualmente, nos Estados Unidos, você tem mais ou menos 1,5 milhão de mortes anuais por doenças cardíacas e câncer, sem contar diabetes, sem contar derrame, que isso aí totaliza 1.700.000 pessoas. Então, é quase todo mundo que está morrendo disso. E por que é importante ressaltar? Porque o aumento da obesidade é que causa o aumento de todas as mortes. Então, embora o aumento das mortes não tenha mudado muito de 2019 para 2020, grande parte desse aumento está por conta dessa obesidade aí. Essa obesidade que aumentou para 42%. Foi de 35% para 42%, gente. Isso é muito. Isso ocasiona em muitos óbitos, muitas mortes por doença hepática, por todos esses problemas que eu falei, inclusive o vírus atual da moda. Só que o número verdadeiro do vírus é muito menos do que esses 300 mil aí que falam, muito menos, né? Como eu falei, alguns pesquisadores que estão comparando os dados atuais com os dados de antigamente, da forma como ela era relatado antigamente, mostraram que não é nem 10, 20% do que mostra. Então, de acordo com esse novo relatório do Trans-American State of Obesity, estudo da obesidade que eu falei em 2020, agora 42%, 42,4% dos adultos americanos estão obesos, que é a primeira vez que essa taxa nacional chega acima de 40%, como eu falei. Para você ter uma ideia, a taxa geral aumentou 26% em relação a apenas 13 anos atrás. Então, 13 anos atrás era muito menos, 2008. Em 2012, não havia nenhuma taxa acima de 35 em 2012. Então, realmente é um recorde sem precedentes. E a obesidade infantil também está crescendo. Agora estou lendo os dados da obesidade infantil, mostrando que 19,3% dos jovens de 2 a 19 anos estão obesos. Fazendo uma comparação com a década de 70 aqui, o estudo está mostrando que 5% dos jovens eram obesos na década de 70, agora 20% dos jovens são. Então, aumentou aí em 400%, basicamente, pessoal. Por isso que eu falei que é um desastre total. E não é só o desastre da saúde mesmo, é um desastre da sociedade, dos valores, da moral da sociedade. Eticamente falando, né, a mídia é um desastre total. Falando sobre a mídia internacional, CNN, NSBC, todas essas grandes corporações, as grandes emissoras são responsáveis por espalhar terror na sociedade, ciência falsa, números falsos, estatísticas incorretas e realmente soluções totalmente ultrapassadas, né? Por isso que eu chamo da mídia medieval. Aí no Brasil é pior ainda, eles copiaram um modelo de lá, dos Estados Unidos, só que colocaram esteroide, bombaram mais ainda, porque a mídia daqui
é medieval. Então, eles conseguem tornar pior ainda do que é.